a tal da solidão, né? Eu acho que além da solidão, eu acho que um cuidado que a gente tem que ter quando a gente retrata as histórias de empreendedorismo é dar a mesma ênfase que a gente dá para o sucesso, para o desfecho, para a dureza. Porque a gente corre o risco de criar uma cultura que só enaltece o sucesso. E existem milhares de shades, né? Tem um espectro do sucesso, um espectro do empreendedorismo que é muito amplo. E acho perfeito a Endeavor escolher um recorte, um acelerador escolher o seu recorte, um fundo escolher o seu recorte, mas respeita todos eles, né? E eu acho que a gente tem que praticar, e aí eu acho que isso tem muito a ver com ser mulher, praticar a cultura da vulnerabilidade, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro e esse é mais um episódio do Venture, o podcast onde a gente conta a evolução do empreendedorismo digital no Brasil. Hoje a gente falou com ela, a mãe do ecossistema de startups no Brasil, pelo menos na nossa opinião, e cofundadora da Endeavor Brasil, a Marília Roca. Ela contou pra gente desde como foram as primeiras conversas lá com o Beto Sicupira, que foi um dos idealizadores de trazer a Endeavor pra cá. É uma visão diferente do Carlos Pessoa. Apesar de ser o mesmo momento, o Pessoa trouxe uma visão de primeiro funcionário da Endeavor Brasil e a Marília todos os perrengues para conseguir fazer esse projeto dar certo e se tornar o que a Endeavor é hoje. Então a gente falou muito sobre o papel da Endeavor hoje no ecossistema, como foi lá atrás e como ela enxerga o futuro. A gente falou sobre empreendedorismo no Brasil, como que mudou, né? O perfil do empreendedor e a maturidade do ecossistema. Também o papel da mulher nesse universo, maturidade do ecossistema de inovação. Então foi um papo super legal, que a gente passou por 2 décadas aqui de empreendedorismo e toda a evolução que a gente teve nesses últimos anos. Antes de começar, eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, a Mínima e a Verônica, que estão com a gente nessa temporada inteira, e falar para vocês que todos os episódios estão lá no site da Snack, snack.com/venture. Você confere a conversa do Pessoa que eu comentei, essa da Marília e muitas outras que a gente teve nessa temporada. Espero que vocês aproveitem, que o papo está muito legal hoje. Marília, muito obrigado por estar aqui, por aceitar fazer parte desse projeto e contar um pouco da sua história. Não, para mim é um prazer enorme. A gente sempre aprende muito pensando no que já passou, né? Então, eu acho a iniciativa de vocês bárbara. Vamos ver aqui se eu consigo responder as perguntas. Vai tirar de letra. Cara, pra gente começar, conta um pouco do seu começo, da sua carreira, da sua trajetória, e aí, óbvio, a gente vai entrar em Endeavor e aí a gente fala sobre tudo isso. Então, assim, eu tenho aquela carreira típica de quem não sabe o que vai fazer, sabe? Meu pai, eu lembro quando eu estava assim, entrei em medicina, administração, no ano anterior eu tinha prestado jornalismo veterinária, estava assim, meu pai falou, cara, administração é para os indecisos. Ele falou, você vai, empreende um pet shop, vai administrar um hospital. Então, assim, fiz GV, trabalhei no startup do Walmart no Brasil, que eu acho que, assim, para mim, ali nasceu minha paixão por empreendedores, né? O Sam Walton tinha acabado de morrer na época, e para mim, trabalhar ali no Arkansas, no Missouri, antes da gente abrir e viver, o que é uma startup gigante, foi espetacular. Experiência, assim, pé no chão, 380 funcionários com 21 anos. Nossa, foi muito louco. Saí de lá, fui fazer Colômbia, e lá encontrei o Beto Sicupira, querendo empreender alguma coisa para ajudar empreendedores. E assim que eu volto para o Brasil, direto do MBA para começar a Endeavor, fico na Endeavor durante quase 6 anos, passo o bastão para o Paulo Veras e vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu monto um search fund com o Alexandre Borges e vou começar o embrião do Family Office do Beto, do Jorge e do Marcel Teles aqui no Brasil. Aí fico fazendo essas 2 coisas ao mesmo tempo até a gente comprar a Mãe Terra. Demorou quase 1 ano para a gente convencer o Vital a vender a companhia para a gente. Aí eu saí do Family Office, fui para Mãe Terra, fiquei lá durante quase 5 anos com a Alê e volto a ser executiva. Eu vi que você vai me perguntar mais sobre isso na frente. Mas aí eu tinha saído do conselho da TOTS, que eu tinha ficado 12 anos, quando ainda era microsiga, fui a primeira conselheira independente lá em 2001, quando a Advent entrou.
tem muito a ver com esse papo de tecnologia também e o papel da Endeavor nisso. Então, eu saio do conselho lá e vou me tornar vice-presidente de tecnologia e cloud computing, exatamente, e plataformas, que era o business novo da TOTVS. Então, assim, era meio que começar novos negócios para a TOTVS em formato de business unit. Pode-se dizer que é uma espécie de um empreendedorismo dentro de uma própria companhia, que já tinha porte e tal. Fiquei lá quase 4 anos. Fui ser diretora-geral na Ticket. Na época que eu fui para a vice-presidência da TOTVS, eu entrei no Conselho do Santander. Quando fui para a Ticket, pedi demissão. Fiquei quase 2 anos nessa empresa francesa de mais de 40 anos. Uma experiência muito difícil e para me convencer a não querer trabalhar em companhias, enfim, com esse ambiente corporativo muito rígido, né? E de lá, tirei 2 meses de sabáticos espetaculares e fui empreender na Rinode, né? Fui ser a primeira CEO de uma companhia familiar com 33 anos, com impacto social incrível e com problemas bem grandes também, né? Proporcionais às vendas, que já eram tipo de 2,5 bi. Então, eu tenho uma carreira que definitivamente não se encaixa em nenhum potinho, né? Mas que eu acho que tem, assim, como um fio condutor, essa coisa de colocar o barco na água, né? Porque foi isso no Almaty, foi isso na TOTVS. Então, se por um lado eu não tenho talento de pegar uma folha em branco e fazer nada, eu sempre fiz boas duplas com empreendedores, né? Ontem foi aniversário da Linda Rottenberg, que fundou a Endeavor, e a gente sempre falou, né, dessa dupla dinâmica, né? Dessa parceria com o Beto, fazendo a Endeavor, a Fundação Brava, que eu também fui diretora-geral quase 8 anos, que faz turnarounds e projetos de eficiência em ONGs e governos, que era uma coisa super inovadora. Então, eu acho que o que eu tenho, assim, para oferecer é muito essa coisa de ressignificar o sonho de alguém, né? E eu me encanto muito, me apaixono muito quando ali tem um propósito maior, né? De conectar pessoas, de ampliar o horizonte de empresas, de, enfim, colaboradores, sócios, um pouco disso. Passou por tudo, né? Empreendedora, executiva, conselheira, foi um pouco de tudo. Mas voltando ali no começo, como que a Endeavor apareceu na sua vida? Assim? Como que você conheceu a Endeavor? Nossa, como que começou essa história? Foi um negócio muito engraçado. Quando eu fui fazer o meu MBA em Columbia, Nova York, eu entrei ali e falei, meu Deus, entrei no moedor de carne, que é um negócio para gente que quer virar investment banker, consultor, e eu não tenho perfil. Só lá você se tocou que é o MBA. Total, porque eu falei, não vou fazer MBA, vou voltar e vou empreender. Era essa a minha ideia. Né? Eu queria empreender. Aí entrei meio em pânico, eu tive bolsa da Fundação Estudar na GV e tive bolsa também para ir para fazer o MBA, né? Então eu escrevi para a fundação falando, gente, me ajudem, porque aqui eu não vou conseguir encontrar um caminho para voltar a empreender quando eu retornar para o Brasil. Aquilo era o comecinho da bolha da internet, a gente está falando de 98, né? Muita gente do meu MBA saía para ir empreender, essas startups, trancava. Então eu olhava para aquilo, mas eu não via aquilo no Brasil. Sim. Então eu falava assim, mas eu vou parar aqui, né? O meu futuro marido, né? Na época, ficou. Então eu falei, se eu empreender aqui, o cara perde as contas e não vai ter como. Então eu falei, não, eu escrevi para a Fundação Estudar, falei, me ajudem. Eles deram um forward para o Beto Sicupira. Um dia, eu lembro de umas 5 da manhã, eu recebi uma ligação. Alô, Marília, aqui é o Beto. E eu você falei conhecia assim, o Beto também? Hoje você conhece muito bem pelo jeito. Não, mas assim, fiz 2 entrevistas com o Beto. Né? Em 91, para pedir a bolsa da GV. E aqui, agora a gente estava falando, de novo, para pegar a bolsa em 98 para fazer o MBA. Mas assim, cold falei com o Beto total, 2 vezes. Alô, Beto, aqui eu tô com o Alex, eu vi o seu e-mail para a Ilona, tal, não sei o que, eu vi seu e-mail para a Fundação Estudar. Você quer empreender? Pô, vou te passar para o Alex agora. Estamos aqui na ferrovia. Então, passar para o Alex.
Era o Alex Bering. Até eu conectar, assim, tentando fazer uma voz de quem está acordado há muito tempo, estudando. Falei, cara, o Alex falou, olha, o Beto falou que você está querendo empreender, essa é uma ótima oportunidade, está tão difícil de atrair MBAs para trabalharem conosco, porque a gente está nessa fase que está todo mundo indo fazer as .coms nos Estados Unidos, ninguém quer voltar para o Brasil, o que você acha? E eu, né, eu tenho uma bolsa, não sei o que vai acontecer. Eu falei, não, pode ser. Aí o Beto pegou o telefone de novo e falou, não, a gente sabe o que você fez lá no Walmart, foi muito legal. O Alex está indo para ir para Nova York, ele vai te entrevistar. Desliguei e falei, me fudi. Falei, cara, agora vou ter que trabalhar na ferrovia, em Curitiba, entendeu? Agora que o meu futuro ex-marido vai desistir. E eu falei, eu fiz, cara, né? Exatamente. Eu falei, bem, paciência, né? Peguei a bolsa, né? Vou ter que... Bem, deu um tempo, o Alex ligou, ele realmente vinha. E era, a entrevista na segunda-feira. Isso assim, no começo do meu MBA. Tinha 3 meses lá, 4 meses. 2 dias antes, eu recebo uma ligação da esposa do Beto. Sim, minha mensagem na secretária eletrônica. Marília, aqui é a Cecília, tudo bem? Ela é o máximo, a Cecília, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu sou esposa do Beto e, o Beto me pediu para eu ligar para a gente ir jantar no domingo à noite, que acho que você tem uma entrevista com o Alex na segunda. Eu falei, olha a pressão absurda. Eu falei, cara, que horror. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí, me preparei. Falei, putz, que terrível, né? Eu falei, cara, eu vou... Aí eu peguei e fui na entrevista. Cecília não tava. Sentei com o Beto. Acho que eu comi assim, juro, uns 5 potes de amendoim japonês, sabe? Que tinha no hotel, lá em Nova York, onde ele estava. E o Beto não deixou falar nada. O Beto falou da solidão de empreender. Contou da história dele nas lojas americanas, quando ele teve que mandar embora toda a diretoria e ele não tinha com quem falar. Disse que ligou para o Jorge Paulo só à noite, porque o Jorge Paulo não ia entender a situação mesmo e não ia conseguir ajudá-lo. E que a GP, ele fez as contas ali num papel de pão e falou, eu acho que eu eliminei uns 120 mil empregos e para eu conseguir ganhar dinheiro em private equity, vou ter que eliminar muito mais. Então, o que gera empregos para o Brasil são as pequenas empresas e é tudo muito mambembe. A gente começou a fazer venture capital, o cara não sabe nem o que é term sheet, que é não sei o que, não sei o que. E eu também não sabia. Mas fiz cara de que eu sabia. Eu falei, realmente, né? Difícil. E assim, basicamente, eu dizia, sim. E mais um pouco de amendoim. Exatamente. E aquela coisa foi indo e nada da ferrovia vir, né? Aí depois de 2h15, eu olhei no relógio e falei, 2h15. E eu já estava assim, falo, cadê a ferrovia nessa história? Aí eu falei, pois é, Beto. Eu falei assim, amanhã, né, vou estar com o Alex Bering, né? Me conta um pouco da LL, porque até agora era sobre a solidão de empreender, 2h15. Aí ele veio falar assim, né? Você tem entrevista com o Alex amanhã. Ele falou, ainda tem um negócio muito melhor para você. Ele falou assim, você já falou com ele? Eu falei, não, é amanhã. Ele falou assim, não, mas aí ele pegou, me passou o cartão da Linda e falou, Marília, encontrei essa mulher, ela tem uma ONG que chama Endeavor. Olha aí esse website e tal. Isso, assim, a Cecília tinha falado, olha, dá uma procurada em Endeavor. O Beto vai querer falar disso com você, mas eu procurei e o site dele estava fora do ar. Porque a Endeavor tinha muitas dívidas, tinha quase $500 mil de dívida em cartão de crédito na época. Estava fora do ar porque não tinha pago a conta do provedor. E aí, na época, eu falei, Beto, até a Cecília me falou alguma coisa, mas não está no ar, está fora do ar. Aí ele falou, tá, mas é assim, é um negócio para ajudar empreendedores, tem uma turma de Harvard que eu conheço, que está apoiando. Ele falou, gostaria muito de apoiar, mas também se você avaliar e achar que não é bom, a gente pode começar uma coisa do zero. Porque se não for com você, eu não quero fazer. Eu olhei e falei, esse cara nem me conhece. Eu olhei e falei, como que é? Ele falou, então, é uma ONG. Eu falei assim, mas é que você leu o e-mail que eu mandei para ele ontem? Estou querendo empreender quando eu voltar. Ele falou, não, mas você empreende isso. No mínimo, eu acho que no mínimo 1 ano e meio você tem que ficar. Eu falei, mas no quê?
Ele falou assim, esse negócio ajuda empreendedores, etc. Esse cartão, eu falei, nesse não, que é o cartão. uma ONG. Eu falei, ele falou assim, mas você vai adorar, é a sua cara, tem tudo a ver com você, e se não for com você, eu não vou fazer. Eu falei, Beto, o que você sabe? Não. Ele falou assim, eu sei que você no começo do Walmart, você se destacou, não tinha nada, era uma puta confusão. Isso aqui vai ser uma confusão também, mas você ficou 1 ano e meio, eu ver quanto vai custar, eu quero começar. Eu falei, Beto, eu tô no MBA, vou me formar o ano que vem, no meio do ano, em junho. Ele falou assim, não importa. Eu falei, e amanhã com o Alex? Inventa. Assim, enrola ele. Mas não fala que eu pedi, que eu falei para você. Enfim, foi meio que isso. A gente foi jantar com a Cecília depois. Já era 11 da noite num domingo. A gente foi... Olha, enfim. Long story short, exatamente. Começou assim. Deu 2 dias, ele me ligou. Me ligou em casa, porque eu não tinha celular. Pindaíba, assim, no MBA, assim. Aí ele me ligou em casa. E aí, você já olhou? Falei, olha, já deixei 300 recados para a Linda, ela não retornou. A Linda não tem um perfil muito executivo, sabe? Ela não me retornou. Ele falou, Marília, vamos fazer o seguinte, quarta-feira da semana que vem eu te ligo novamente e você acha que você já tem um business plan para a gente discutir? Eu falei, vou fazer o meu melhor. E aí foi meio que assim, ele foi pondo pressão, finalmente a Linda veio conversar, eu expliquei um pouco, ela falou, eu não sei se você tem perfil, porque na Argentina era a Maria Eugênia Stensoro, que tinha começado a organização. Na Argentina, a Endeavor estava quebrando, porque ela vivia de doações de fundos de investimento e a Endeavor também fazia um trabalho de advisory para os empreendedores escolherem as melhores opções para eles, que nem sempre coincidiam com os fundos doadores. Então, ela trocava uma espécie de um right of first look, um modelo meio tortinho. E aí, eu tentei montar um modelo. E falei, putz, Beto, pelo que eu olhei, esse lance de pegar dinheiro de fundo não funciona. Ele falou, eu falei para ele, o que você acha da gente fazer um modelo tipo Fundação Estudar? Tipo, o cara que recebe apoio doa, sei lá, 2% da empresa quando tiver um evento de liquidez. O Beto falou, ótimo, vamos nessa linha. E aí eu fiz esse desenho, a gente negociou um tempão com a Endeavor para ter uma Endeavor no Brasil que tivesse autonomia. Foi quando a gente criou serviços a empreendedores, que o Carlos foi o primeiro cara, além de uma área de busca e seleção para botar um stamp of approval e usar um role model, que seria o empreendedor modelo, entre aspas, a gente já começou com o conceito de educação. Então, tinha uma área de como é que eu compartilho tudo que esses empreendedores estão aprendendo com os voluntários, como é que eu compartilho isso com um ecossistema inteiro. Então, já nasceu com uma área de educação, com uma área de serviços a empreendedores, que é tipo uma gestão de um portfólio, porque não adianta você escolher alguém, né? Você tem que entender o que essa pessoa precisa e você fazer a jornada. Então, ela aceitou isso e aceitou um modelo que seria os 2% de equity, que tem uma história enorme por trás, mas, enfim, foi assim que a gente se estabeleceu. Assim que eu me mudei, exatamente 2000. 3 dias depois do commencement, em 2000. Nossa. E com esse modelo que depois foi exportado para todos os países do mundo. Então, um modelo que se provou super vencedor aqui no Brasil. E por que decidir seguir com a Endeavor e não criar uma aqui no Brasil? Porque a gente chegou à conclusão... É interessante, né? O Beto falava assim, eu não gosto de inventar a roda, né? Eu gosto de melhorar a roda dos outros. E eu falei para o Beto, olha, eu olho para o que eles criaram em termos de conceitos e tal, vejo que tem muita oportunidade de uma implementação melhor, mas eu sou a pessoa da reforma, entendeu? Eu entro aqui e já começo, arrebenta essa parede, eu falei, eu consigo ver muito potencial, e a gente achou mais fácil. Mas o Beto doou os primeiros $500 mil para a Endeavor Global não fechar. Porque eu tinha dívida. A Endeavor Global, gente, era um escritório. Aqui a gente pensa em Endeavor hoje, é gigante. Não, era um buraco na parede, literalmente, uma parede que tinha sido explodida ali perto do Hudson. E você entrava por ali, tinha um elevador com ascensorista, sabe? Aqueles elevadores
num prédio de armazenagem. Isso parece super cool, mas naquela época não tinha nada de cool. Era só low budget. Não, mesmo. exatamente, era só low budget. E então teve todo esse processo de convencimento. E nessa época eu já fiquei muito impressionada com o Beto, que me conhecia muito pouco. Acreditou num business plan ali, né? E eu falei, olha, se não tiver esses $500 mil, vamos começar a nossa, copiando esses conceitos. Mas essa ideia de uma economia globalizada, de você ter voluntários em todas as partes do mundo, era muito poderosa, né? E esse conceito, essa metodologia de selecionar empreendedores, uma metodologia muito inteligente, que a Linda trouxe muito dos empreendedores sociais da Choca. Porque ela trabalhou vários anos na Choca. Então, foi muito... teve muito espaço para protagonismo e criatividade, porque a Endeavor Chile estava fechando. A Endeavor Global era o Chile fechando e a Argentina com problemas... Então tinha Nova York. Sérios. Tinha Nova York. Tinha um escritório em Nova York, que não tinha empreendedor lá. Tinha Argentina e Chile. Isso aí. Isso que é era Global. Isso era o Global. Global. Mas você vê como é importante você Pensar mirar na lua e cair no meio das estrelas. Foi exatamente o que ela fez. E eu acho que a gente também já veio com esse conceito, nós vamos botar uma parte de educação, serviço a empreendedores, etc. Mas a primeira recepção em relação ao conceito da Endeavor no Brasil foi péssimo. Péssimo. É mesmo? Péssimo. Eu fui me encontrar com o presidente de uma grande consultoria internacional que hoje colabora muito com a Endeavor, mas na época fui explicar e o que eu vi dele foi: que beleza, você tem essa lista de notáveis no seu conselho, isso é bom para o meu relacionamento, para eu vender projetos para eles, mas vamos combinar que isso daqui é uma ONG para ajudar meia dúzia de pessoas da classe média, nós não vamos a lugar nenhum, né? Nossa. Mas você promover pequenas empresas de pessoas que, na visão dos outros, eram pessoas de educação privilegiada, não fazia sentido nenhum para a maior parte, não só da sociedade da época, mas da elite. E você falava assim, não, mas você olha, por exemplo, a economia americana e a importância do empreendedorismo no processo de inovação daquela economia. Então, por exemplo, 50% das patentes vinham de pequenas empresas nos Estados Unidos, que era uma lógica completamente invertida da maior parte das economias que não tinha uma mola propulsora do empreendedorismo por trás. Gente, era um preconceito, era tipo assim, essa ONG não faz sentido nenhum, era um clube, eles estão se ajudando, entendeu? E o conceito de empreendedorismo na época era muito aquele do empresário. O empresário que você via na Globo, com 2 esposas, golpe, conta escondida na Suíça. Tanto que a gente trabalhou um tempão com a área de merchandising social da Globo para que na novela tivesse uma figura de empreendedor herói e não empreendedor bandido. E foi muito interessante, porque a gente ia lá nessa área, brifava os roteiristas sobre o que é a vida de um empreendedor herói. Entendeu? Pô, que é quase impossível de você conseguir as licenças, da burocracia, dos problemas de contabilidade, do sobe e desce da economia. E foi assim que acho que na Senhora do Destino, essa novela, que ano os foi? empreendedores, acho que em 2003 ou 2004, os empreendedores, eles eram brifados, as figuras tinham uma jornada brifada pela Endeavor. Porque você tinha que trabalhar o imaginário social. Porque quando a gente começou, eu ia dar palestra nas universidades. Porque, claro, tinham 6 cursos de empreendedorismo quando a gente chegou no Brasil. Quando eu saí da Endeavor, da direção geral, em 2005, já tinham 700 cursos de empreendedorismo. Nossa. Mas quando a gente começou, tinham 6. Quando a gente ia conversar nas universidades, as empresas juniores, elas tinham uma abertura muito forte para esse conceito de empreendedorismo. Então, eles tinham encontros, né, com 2.000 empresários juniores do Brasil e tal. E eram os caras que tinham
uma sementinha de querer empreender. Tinha a incubadora da Amprotec. A Amprotec era a Associação Nacional das Incubadoras, mas eram incubadoras de base tecnológica, essencialmente. Nem tanto tecnologia, tinha tecnologia digital também, mas outros tipos de tecnologia, né? E ali estava muito ligada a FAPESP, etc. E você encontrava uma turma dessa época com budgets generosos que impulsionaram muito a Endeavor. Porque o que eu descobri depois com o Beto é que aquele dinheiro que era para durar um ano e meio, na verdade, era um underwriting. Não era que eu tinha garantido aquele budget. Não, eu vou ver o quanto desse 1 ano e meio que eu disse para você que eu ia te dar de dinheiro, eu vou te dar para aquele ano. Eu falei, não, mas era budget de 1 ano e meio. Não. É um outro conceito, Marília. Chama underwriting. Tanto que esse dinheiro do Beto, dinheiro original para 1 ano e meio, durou 10. Nossa. E essas organizações acabaram apoiando muito a Endeavor, porque elas foram as primeiras a entender a contribuição para o empreendedorismo de scale-ups. Né? Elas pescaram mais rápido, porque os institutos de pesquisa estavam mais ligados a essa inovação de pequena empresa do que estava a academia ou mesmo a elite empresarial do Brasil. Porque a gente tem todo esse passado agrário, né? Enfim. Então, foi uma época muito diferente mesmo, né? A gente ia catar esses dinheiros para poder financiar as nossas conferências, as convenções. A gente fazia os primeiros caras como vocês entrarem numa sala para receber, às vezes, 60, 100 empreendedores. A gente fazia umas mesas com uma ampulheta e eles tinham que fazer o elevator pitch e cada um tinha 15 minutos com aquele investidor. Depois ia para uma outra mesa. E é claro que dali não sai quase nada. Olha, quando a gente começou a Endeavor, eu e o Makoto escrevemos o código do primeiro website, onde tinha um application form para virar empreendedor Endeavor. Aqueles primeiros 6 meses teve 2.000 candidatos. A McKinsey naquela época fazia o Cobra, que era um business plan competition e etc. E a gente pegou meio que carona naquilo. E a gente teve, sabe, dos 2.000, a gente não aproveitou nem 0,5% para entrevista. Era um pessoal sem o mínimo de estruturação para poder ser apoiado. E fomos aprendendo muito sobre o que dá certo e o que não dá certo. Que tipo de empreendedor você consegue apoiar ou não. O foco da Endeavor sempre foi 80% empreendedor e 20% negócio. Acho que se equilibrou mais ao longo dos anos. Mas naquela época era um foco muito grande, porque não tinha. A gente tinha um programa que eram os olheiros Endeavor, que eram os caras que vinham trazer as indicações. E a gente reconhecia no jantar de gala, anual. Quer dizer, a gente foi lançando de uma série de artifícios para conseguir deal flow, entre aspas, né? Nessa, acho que em 2005, que o Carlos me achou. Foi ele... Eles que eu acho que foi o Carlos que me tocou o telefone, aí o Pessoa falou, tem Endeavor. Claro que eu conhecia, assim, mas você nunca imaginava que alguém da Endeavor ia te ligar. Já é um reconhecimento. Fala, vem aqui, vem conhecer o processo e tal. E acho que já era... Não, era no Itaim, no GP, alguma coisa assim ainda. Depois foi pro INSPER, eu lembro que foi. Mas você falou de anos 2000? No começo era no escritório da GP. Que é no Itaim, ou não? Que era no Itaim, mas a gente tinha um outro escritório depois no Itaim. Essas histórias são muito engraçadas, como é que a gente foi para um lugar e para o outro, mas não vai ter tempo aqui hoje, mas o escritório da GP, que foi para onde a gente foi primeiro, foi porque eu cheguei no Brasil e tinha que começar em 3 dias. Tinha um evento, já estava agendado o evento, foi tudo organizado, tinha que começar em 3 dias. E o Beto, numa puta ansiedade, o começo teve alguns problemas com esse evento, aí ele chegou um dia antes e falou, cancela. Eu falei, cancela? Eu falei assim, a gente tinha conseguido uma cobertura de mídia, porque a Endeavor saiu na Exame assim que a gente ia chegar, na semana que a gente ia começar, porque eu fui num banheiro em Nova York, tava uma puta fila, e do meu lado tava uma mulher, a gente começou a conversar, era a Tânia Menai. Nossa, sabe, que é correspondente, fez agora o livro do Paulo, foi a ghostwriter do Paulo para esse último livro dela. Sim, era a Tânia, nossa...
Eu tô falando, a gente começou com a Tânia. Tânia. E assim, sabe essa coisa de Agora esperar não. pra ir no banheiro? Sim. Ela, o que você faz? Eu não sei o quê, tô me formando no MBA. Eu tenho um amigo que tá fazendo Columbia. O que você vai fazer agora que você tá se formando? Aí eu contei pra ela. Ela falou, mas quem que tá te apoiando? Eu falei, do Beto. Ela falou, vamos fazer foto amanhã. Então a gente saiu e a gente resolveu divulgar, né, esse evento. E a gente colocou o nosso primeiro... O primeiro website que eu e o Makoto escrevemos código ficou com o domínio na GP. Por quê? Porque não tinha ainda estatuto, não tinha nada. Eu pedi Beto, o Beto simplesmente mandou a secretária falar com o cara de tecnologia da GP, o cara colocou no servidor lá, resultado. Derrubamos o servidor da GP no dia que a GP estava fazendo uma apresentação para investidores e fazendo uma demonstração da nova ferramenta para acompanhar o portfólio. O Fersen quase me assassinou. E saiu uma notícia no dia que a gente estava lançando a Endeavor, que a Endeavor, na verdade, era uma ferramenta de deal flow para GP. Porque quando você olhava o nosso domínio, estava lá. E não tinha sido nada daquilo. Mas enfim. O pessoal hoje não tem a noção da dificuldade que era colocar um site no ar naquela época. Que hoje. Tá, hoje você faz em um clique e você passa seu cartão de crédito. Naquela época. Bem. E a gente ficou ali numa sala que não era da GP, era do Family Office, do Beto, do Jorge, do Marcel, que era um lado era GP, outro lado era isso. A gente ficava numa sala que era tipo 4 vezes essa daqui. A gente chegava num nível que, assim, eu dividia a mesa com o Makoto, o Carlos dividia a mesa, assim, não tinha mais lugar. Foi quando a gente foi parar no escritório do Cláudio Haddad, antes de ir para o INSPER. Tá. Mas você tinha consciência que você estava empreendendo o ecossistema? Tem um elemento assim, você estava empreendendo o ecossistema de empreendedorismo. Então, mas é interessante isso, né? Eu acho que tem uma dimensão do que a gente estava fazendo que eu capturei só depois. Porque a demanda do dia a dia de convencer as pessoas sobre o que a gente estava fazendo, que era essencialmente uma evangelização, hoje já tão comum, né, de se falar, mas na época, você convidar alguém para fazer mentoria era uma coisa assim, a Bíblia Diniz dando mentoria, a primeira mentoria do Laércio Cosentino, lembro até hoje, a empresa era a Pollux, e era uma tecnologia que fazia uma espécie de um scanning para linhas de produção, principalmente para a indústria farmacêutica, onde não pode ter um comprimido faltando. Então, ele usava uma leitura digital, ótica, um negócio totalmente diferente para a época. E o Laércio, era a primeira vez que a gente estava... Porque era assim, você mandava um cold call, às vezes eu usava o nome do Beto, falava assim, eu peguei os seus dados com o Beto Sicupira, que é do meu conselho, e aí... Mas, assim, a verdade é que eu acho que tiveram 2 empreendedores nos meus quase 6 anos à frente da Endeavor como diretora-geral que não pararam para receber empreendedores como voluntários para seleção ou como voluntários para mentores, né? Porque realmente eu acho que é algo que... Aquela solidão que o Beto me falou, acho que era algo que calava fundo mesmo. E era muito interessante, porque hoje você pede, vamos tomar um café, deixa eu te contar, e é natural, né? E eu vou trocar uma ideia com você, vou te falar o que eu acho, né? Mas naquela época isso não era natural. Eu lembro que eu levei a Pollux, eu entrei com o Laércio, o Riso, que era o nome do empreendedor, fez uma apresentação toda, o Laércio anotou tudo, fez umas 5 perguntas, não falou nada. Aí ele falou assim, você pode sair? Falou para o empreendedor. Aí o empreendedor saiu, aí ele olhou para mim e falou assim, agora eu te falo o que eu achei, vai dar errado por causa disso, e não sei o que. Eu falei assim, não, Laércio, agora a gente chama ele, mas eu vou falar todas essas coisas ruins. Eu falei, vai. Ele falou assim, mas nossa, vai ser terrível essa reunião. Eu falei, não vai. Eu falei assim, é assim mesmo o mentoring, não tem problema. Assim, como o Laércio, o Abílio também. O Abílio a gente fez ali, era uma das primeiras iniciativas de ferramenta para e-commerce. Então, era o que seria uma VTEX. Era um empreendedor de Curitiba e eles estavam fazendo a Amélia, já não estava indo tão bem, já tinha feito um mentoring com a Deborah Wright e a gente foi pro Abílio.
E o Abílio foi, ouviu tudo do empreendedor, levou mais 2 caras de tecnologia dele, fizeram umas perguntas, não sei o quê. Aí ele também olhou para mim e falou, o empreendedor sai agora. Aí eu falei, não, agora a gente vai conversar. Ele, eu prefiro que ele saia. Aí ele saiu, eu falei, sai. Aí eu falei, Abílio, o negócio todo é de ensinar pessoas e falar a verdade. Ele falou, sem filtro? Eu falei, sem filtro. Aí ele falou assim... O cara vai pular da janela, Marília. Eu falei, não vai. Traz o cara de volta. Então, assim, foi muito louco esse processo. Então, não, eu não tinha essa dimensão, até porque era tão demandante o dia a dia, o fundraising para manter a Endeavor de pé. Empreender. Essa coisa de, não, você sentava com o empreendedor, Pedro, legal, assim, você está no processo. Chegava uma hora, o cara falava, bem, agora, hora dos voluntários, que era o que os empreendedores queriam. Ele falava assim, quem você tem para me oferecer, né, para eu escolher? Eu falei, não, qualquer um, pode escolher. Você pode escolher, todos os empresários do Brasil são nossos voluntários. Aí os caras escolhiam os nomes mais absurdos. Porque também tinha um lance de tentar criar um lead para aquele empreendedor, né? Sim. Porque um cliente normalmente consegue avaliar muito bem se aquela oferta de valor faz sentido. Então, eles inventavam assim, os nomes mais ambiciosos e a gente saía catando, correndo atrás. Então, foi um negócio que foi construído assim, foi a conta de chegada, sabe? E aí, claro, a gente acabou caindo nas graças de muitos desses voluntários que foram trazendo outras pessoas muito boas. Os prêmios que a gente criou com as revistas, né? A gente foi ampliando o espectro desse modelo de exemplos de sucesso para inspirar as melhores cabeças para escolherem o caminho do empreendedorismo como não só um modelo viável, mas um modelo desejável, né? Sim. E valorizar isso para o país. Mas nessa confusão do ecossistema, muita coisa aconteceu. Então, o Sebrae começou a falar, não, eu vou pagar vocês para vocês trazerem os seus voluntários para falar para os nossos empreendedores. A gente começou a tentar desenhar até onde eu vou, até que público eu vou servir, entendeu? Sim. Foi quando a gente começou a ampliar muito aquela biblioteca virtual de workshops e os conteúdos que começaram no escritório dos voluntários. Você mandava um e-mail para a base inteira, era um e-mail powered by Mandic, tudo era doado, sabe? Sim. O plano de saúde era intermédica, porque o Paulo era voluntário, assim. A gente era uma catação de milho para parar de pé. E tudo era doado. Até a moça do café era uma doação de um empresário voluntário. Mas tem uma coisa importante de tudo isso, acho que é super importante registrar, que acho que hoje ainda a gente tem no Brasil, por 20 anos depois, essa cultura de colaboração e cooperação no ecossistema. Sim. E acho que é importante reconhecer que veio de vocês. Assim, eu sempre agradeço a você e agradecer ao Carlos a ajuda que vocês me deram quando você tá lá realmente nessa luta e vem alguém, não tinha nada, não tinha nem ambiente, era um faroeste. Daí vem alguém, toca o teu telefone e fala assim, eu quero te ajudar. A sensação de gratidão, que você tem gratidão eterna de alguém que ajuda, quando você está afogado, isso dissemina. E assim, acho que é uma coisa que a gente, talvez eu diretamente, eles indiretamente, a gente quer fazer, porque a gente sabe que quando o outro está afogando, só alguém consegue, que tem empatia do momento, consegue desafogar da mesma forma. A gente tem ajudado a dar o tom dessa comunidade de mentoring, de ajuda mútua e etc. Hoje é comum, posso te pedir um mentoring? Preciso trocar uma ideia. Eu acho que a gente foi bem pioneiro nessa época. Eu acho que também a gente quebrou essas barreiras de quem fala com quem. Isso, exatamente. E de ser acessível. Exatamente. Eu acho que acessível chegar no Abílio. A gente se colocou de uma maneira igualitária entre os diferentes públicos, né? E quando que você teve a dimensão disso que vocês criaram? Foi só quando você saiu da Endeavor? Ou antes já você começou a entender e falar, putz, a gente mudou tudo isso? É a mesma coisa quando você entra numa piscina fria, sabe? Dá um tempo você já nem sente mais a temperatura, né? Então
eu acho que tem algumas coisas que foram icônicas nesse processo. Quando a Endeavor fez... eu não sei nem se o Carlos já contou essa história, então vocês falam, eu corto. Mas quando a gente fez 4 anos, eu tinha que assinar alguma coisa do nosso estatuto. E o nosso estatuto, o primeiro estatuto da Endeavor, não podia falar empreendedorismo, porque o Paulo César Aragão falou, olha, Marília, eu não posso pôr no seu estatuto uma palavra que não está no dicionário. Ele falou, eu sou um advogado de renome, peraí. Eu falei, mas Paulo, ele falou, não tem, não vou pôr. Então ficou uma organização para promoção do desenvolvimento socioeconômico, blá, 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 blá. E aquilo para mim ficou, sabe, eu fui assinar alguma coisa, alguma ata, né, aquelas burocracias. E aí eu falei, puta, li lá de novo nossa razão social, né, nossa missão. Aí eu falei, não é possível. A gente ia fazer 4 anos. A gente fez uma ação com a Máquina da Notícia, com a Maristela na época. Compramos dicionários, colocamos dentro de uma caixa e mandamos para todos os principais editores de revistas de jornais do Brasil, dizendo assim, olha, vocês estão à frente dos lexicógrafos. Desde que a gente começou a Endeavor, nesses 4 anos, a gente monitorou não sei quantos centímetros de matéria sobre empreendedorismo ou sobre empreendedores. E vocês falam sobre isso não está em nenhum dicionário. Né? Então, parabéns por estarem à frente dos lexicógrafos. Aquela semana eu percebi o nosso impacto, porque, assim... Isso foi publicado em um monte de jornais pelo Brasil inteiro e a gente teve os 5 dicionários de língua portuguesa indo no escritório na semana seguinte para escreverem o verbete com a gente do que era empreendedorismo, quais eram as referências. E percebi também o dia que num evento desse das empresas juniores, com 2.000 estudantes, né? Eu chegava e fazia sempre a mesma pergunta. Eu colocava uns R$2.000 de dinheiro na mesa, né? E falava assim, quem der 10 exemplos de empreendedores que começaram seus negócios nos últimos 10 anos e se deram bem, pega esse dinheiro. Durante 4 anos, eu entrava e saía de encontros desse tipo com estudantes, com todo o dinheiro. E aquele dia que eu fiquei sem o dinheiro em segundos e tinham vários nomes aparecendo, nomes da Endeavor, nomes que não eram da Endeavor, que a Endeavor promovia porque, enfim, estavam muito alinhados com essa mentalidade que a gente queria criar de um empreendedorismo que vai além de você mesmo, mas que tem um propósito maior, que gera muitas empresas, que tem uma aceleração... acho que foram, assim, eu diria que milestones, né? Sim. Eu acho que quando a gente percebeu que o ecossistema, sim, mudou, né? E a sociedade capturou. Quando a Globo nos deu atenção também. E você acha que... Qual que é para você o principal legado que a Endeavor deixou? Você falou um pouco dessa parte, dessa comunidade e tudo, mas hoje a Endeavor é gigantesca. Ela faz diversas outras coisas. E ela teve que se adaptar ao longo do tempo. Sim. O que você vê como... Porque lá vocês começaram e o pessoal falou assim, não, a gente tinha que mostrar exemplos, a gente tinha que falar que dava para fazer, a gente tinha que... Ele até falou do hospício, ele falou, a gente tinha que juntar todo mundo. E isso foi mudando ao longo do tempo. O que para você é o principal visão de Endeavor e como você vê isso para o futuro? Hoje, o Paulo Veras, eu, o Poit, o Beto e o Jorge Paulo estamos no Board of Trustees da Endeavor, né? Que é um núcleo que se relaciona com o conselho, mas que é o grande guardião do espírito da organização. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente está num momento que a organização precisa passar por uma onda de regeneração. Porque eu acho que o fato de vocês terem me chamado aqui e reconhecerem que o ecossistema evoluiu muito e que a maturidade dos empreendedores e da comunidade de investidores é bastante... É uma maturidade num nível bastante aceitável e você vê uma evolução muito grande. Na minha opinião, é a hora de você não deitar nos louros e você pensar what's next. E a gente está
Tô nesse momento. A gente está nessa discussão. Pô. Mas aí não posso... Acompanhe. Tô coçando aqui pra pegar spoiler, mas vou me comportar. O mundo tá cheio de problemas, né? E eu acho que a gente tem que se apaixonar pelos problemas, não pela solução deles, né? Então... E aquele 1 ano e meio que o Beto falou que você tinha que ficar, viraram 6 anos, é isso? Depois? Eu fiquei quase 6 anos como diretora-geral, depois fui para o conselho. Mas a Endeavor nunca saiu do meu coração, né? E hoje eu estou no Board of Trustees, sou voluntária, faço vários mentorings para as companhias que eu consigo ajudar. Eu acho que esse interesse legítimo, né, pelo outro, talvez seja um ponto central da nossa cultura na Endeavor. E eu acho que isso é algo que talvez tenha, de alguma forma, permeado o ecossistema pela essa influência dessa comunidade que nasceu ali, né? Então, eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que a gente precisa se provocar na Endeavor para os próximos 20 anos serem ainda mais relevantes do que foram os 20 primeiros. Então, eu não penso muito sobre o quanto a gente fez, sabe? Eu acho que a barra ela segue alta e aumentando mais. Então, hoje eu tenho uma preocupação grande de como a gente vai se manter relevante, não por quão famosos nós nos tornaremos, mas o que vai fazer vocês chamarem a gente aqui para contar? Que história eu vou contar para vocês daqui a 20 anos? Eu espero que não seja essa. Eu espero que eu tenha coisas muito mais interessantes para falar, né? E eu acho que isso hoje não está tão claro. E como foi depois 6 anos, você criou um filho, que é Endeavor. Como foi para você sair disso e falar, não, agora eu tenho que mudar minha cabeça, depois você assumiu uma vida executiva. Como foi essa transição de empreendedora, o Dani contou bem, de criar o ecossistema e não só um negócio, para não, agora eu vou ter uma vida Tem 3 diferente. coisas muito engraçadas nessa história. Primeiro, que eu acho que eu via de camarote o problema de ter a Linda mais ou menos como a rainha da Endeavor e as pessoas não viam como a posição dela poderia ser ocupada por outra pessoa. E eu acho que aí você acaba perpetuando com você só pessoas que pensam médio. Então, quando eu olhava aquilo, eu falava, eu não quero que isso aconteça aqui. Então, eu tinha um desejo de me mover para que as pessoas brilhantes que a Endeavor tinha, Carlos é uma, tinham tantos, como é que se abre espaço para os demais? Depois a gente tinha uma brincadeira também, a segunda coisa, tinha uma brincadeira na Endeavor que falava assim, que a gente era que nem porteiro de motel, né? Ficava todo mundo passando para se divertir e a gente só ali no controle de entrada e saída. Então, assim, eu queria empreender. Eu tinha muita vontade de empreender, me colocar à prova e tudo mais. E aí, quando eu saí da Endeavor, eu também tinha uma preocupação enorme de não me juntar a nenhum dos empreendedores do portfólio. Porque, nossa, a minha figura era meio misturada com a da Endeavor, então eu achava que se eu fizesse isso ia parecer que eu estava privilegiando alguém, então eu tinha pavor disso. E dentro do ecossistema eu tive convite de 3 empresas para ter um sweat equity, e eram empresas que eu conhecia há pouco, não eram empreendedores Endeavor, e eu fiz uma espécie de um advisory para eles por um tempo, enquanto eu fui montar o family office dos 3, que eu achava que era 6 meses. E que fiquei 2 anos, 6 meses do Beto. Aí virou 2 anos. Mas eu vi que eu não queria ir para nenhuma dessas companhias por diferentes motivos. E alguns fundos me procuraram para me juntar a esses fundos. E eu também achava que eu não tinha a cabeça de um investidor. Não naquela época, eu achava que eu tinha que ganhar uma experiência que eu não tinha. E aí eu recebi várias sugestões de fundos que eu disse não, porque você não monta um search fund. E aí eu falei, puta, isso tem mais a minha cabeça. E aí eu chamei o Alexandre Borges, que era meu amigo da faculdade e que eu tinha me reconectado na época da Endeavor, porque a Flores Online foi chamada para o nosso processo, mas ele não passou. É difícil. Mas a gente se manteve juntos, assim, se encontrava para um café
mentoring, né? De um para um, outro para o outro. E aí, no final, eu convidei ele para a gente começar esse Search Fund. A gente levantou a grana, botou a grana que a gente tinha na física. E ficou um ano procurando uma empresa. Então, eu fazia isso em paralelo com o Family Office. E aí, a gente comprou a Mãe Terra e fomos nós dois sendo co-CEOs. Então, foi um pouco assim que eu fiz essa transição. Uma transição que é minha cara, fazendo várias coisas. Family Office, Advisory Board para algumas empresas e o Search Fund. Mas aí, quando eu fui para Mãe Terra, eu só fiquei no conselho da TOTUS e saí da Endeavor e saí Quer dizer, fiquei no conselho da Endeavor até 2012, mas eu saí das outras atividades, né? E aí eu fui empreender com a Lê. E daí, tendo a Mãe Terra, a sensação de risco do vento batendo no rosto, tendo o teu negócio, foi diferente? Eu acho que na Mãe Terra aconteceram muitas coisas. Primeiro, assim, nós dois éramos super apaixonados pelo negócio. Então, para mim, essa questão do propósito sempre muito forte. Então, a gente nasceu com uma tese de investimento que acabou se provando correta. Aconteceu exatamente o que a gente previa quando a gente começou. Mas a gente fazia aquilo porque a gente queria uma alimentação de verdade, porque a gente acreditava na transparência da indústria alimentícia, porque a gente queria ir além de um produto integral, que era o conceito inicial da Mãe Terra. Quando a gente comprou a Mãe Terra, tinha 28 anos e era uma casinha, um sobradinho com uma máquina empacotadora em Jurubatuba, na Zona Sul. Então, assim, muita projeção, muita evangelização, muito sonho. A gente foi tocando o negócio foi crescendo muito rapidamente, a gente bem bootstrapped, o dinheiro quase todo que a gente colocou foi para o empreendedor que saiu, e a gente tomou várias decisões erradas, nem eu nem o Ale conhecíamos do negócio, e uma das decisões mais erradas foi decidir para o lucro real e implantar um RP ao mesmo tempo, sem consultoria, tipo nós mesmos. E a gente perdeu o controle da companhia, assim, não conseguia mais dizer se estava ganhando dinheiro, estava perdendo dinheiro, quanto era um problema de caixa pelo crescimento, quanto era um problema de rentabilidade. E a gente demorou 1 ano e meio para se encontrar depois que a gente fez essa implantação. Com um monte de problema com fiscalização, todas as obrigações acessórias erradas e tudo mais. Depois é muito engraçado, né? Não sei se algum de vocês é judeu, mas tem um conceito na Cabala do Tikkun, né? Do Tikkun, que as coisas se representam para você, até você passar por elas. Eu fui passar por isso de novo na Rinode. Mas foi um negócio muito difícil. Os nossos investidores originais decidiram sair, a gente ia quebrar. Fomos a mercado, a gente conseguiu uma oferta pela Mãe Terra, que era uma ninharia, a gente zerava tudo que a gente tinha colocado na física, então eu perdia todas as minhas economias também, e o Ale também. E aí uma empresa que o Ale tinha empreendido com um sócio há um tempo atrás, uns anos antes, acabou sendo vendida nessa época, e o Ale acabou cobrindo a oferta, que era uma ninharia, para a Mãe Terra. Os investidores originais ficaram com um option, né, de pegar isso lá para frente se a gente ganhasse dinheiro, e eu zerei a minha participação. E o Ale me deu uma participação para eu ficar no negócio e fazer o turnaround com ele. E aí, na época, eu falei, Ale, eu vou aceitar, mas eu não sei se eu consigo ficar, porque eu me separei, a minha filha menor tinha 6 meses, a maior tinha 4 anos, e estava super difícil de eu conseguir conciliar a vida, tipo, eu era comercial da Mãe Terra, eu viajava pra caramba e tal. Com toda aquela incerteza, e foi aí que eu vi os meus limites, de até onde eu consigo tomar risco e até onde não. E eu lembro que, eu já contei essa história antes, mas um dia eu já estava divorciada e tudo, e estava super difícil. E na Mãe Terra, eu tenho que dizer que durante um tempo que a gente não conseguia tirar o salário, eu tirava o meu primeiro, porque eu tinha as crianças, o Ale não tinha para pagar a escola. Foi muito assim difícil. Quebrou a minha geladeira e eu fiquei quase 2 meses para juntar o dinheiro para pagar a placa-mãe
da geladeira, usando a geladeira do prédio e das minhas 2 vizinhas de baixo. Então, assim, aí você se imagina, com 38 anos, e você fala, meu, O nível de risco que você tá que tomando. cagada que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu não consigo dormir. Eu lembro que eu e o Ale, nessa fase, que a gente quase quebrou, a mãe dele deu pra gente uns comprimidos pra dormir. Só que a gente é super natureba, então tipo, é quase que se alguém te deu uma cocaína, sabe? E você fala, cara... Então o que a gente fazia? A gente deixava no escritório os comprimidos. E aí a gente falava, hoje tá muito difícil. Tipo, amanhã vai ser muito ruim. A gente negociava, às vezes falava, não, Ale, vai dar tudo certo, não toma não. Aí a gente não tomava, mas a gente combinava de tomar, e aí a gente tomava para conseguir dormir. Foi muito difícil. A gente acabou conseguindo fazer o turnaround, e depois de uns 11 meses que os investidores originais saíram, a empresa já estava no positivo. A gente cortou tudo e todos. Então, era tipo eu, a Lê e a galera da produção e tipo... E aí, assim, eu falei, cara, eu não consigo levar a vida assim, entendeu? Eu falo, como é que eu vou pagar as coisas dessas crianças? Como é que vai ser? E eu fiquei com um problema de autoestima seríssimo, porque eu falei, meu, eu sou uma incompetente. Eu dei sorte até aqui, dei sorte no Walmart, dei sorte do MBA, dei sorte na Endeavor, dei sorte não sei lá o quê, e agora eu sou uma pessoa incompetente que não consegue consertar a geladeira. Então, assim, vou ter que pedir dinheiro pro meu pai. Nessas alturas do campeonato, meu, eu saí de casa com 21, eu era totalmente independente financeiramente com 21 anos. Eu falei, cara, eu não posso andar para trás nesse nível, até porque meu pai também não ia conseguir me sustentar. Eu falei, olha, falei para Lê, vamos preparar a minha saída. A gente preparou, contratou pessoas, a empresa já estava melhor, atraiu um fundo para investir na companhia. E aí, o que você vai fazer depois que você fez essas coisas todas, né? E aí, foi de novo no empreendedor que eu acho que eu encontrei a saída. Eu conversando com o Laércio falou, Marília, você vai precisar ir num lugar que você consiga, que consiga valorizar essa tua capacidade de botar as coisas para nascer. Sim. E ele falou, e ele estava com um problema, isso eu via no conselho, com os negócios novos na TOTS. Não conseguia montar uma área de cloud computing, que era o futuro, uma dificuldade grande de montar um novo conceito de plataforma, que essa parte toda que é o Fluig, que era o Flowing Productivity e tal. Ele falou, você não quer vir como vice-presidente da companhia? Então, ele me empoderou muito. Ele falou, vem como vice-presidente da companhia, você vai tocar essas 2 áreas que eu toquei no primeiro ano. No segundo ano, ele me deu tecnologia frameworks, a turma do C++. Eu lembro que eu sentei, eram 340 caras. Eu falei, gente, tinha pouquíssimas mulheres. Eu falei, olha, pensem o seguinte, eu tô aqui para entender os projetos que vocês têm, traduzir isso em números, conceito de negócios e vender para o conselho, né? Fora isso, né, eu falei para eles, como uma boa dona de casa, eu vou cuidar aqui, vamos administrar isso daqui que nem se fosse um reloginho. E eles riram, falaram, vamos embora. E você sabe que foi uma experiência incrível. Eu fiquei 2 anos tocando tecnologia, além dessas business units, e foi a melhor avaliação que eu já tive na vida de grupos. A gente conseguiu tirar do papel milhares de projetos e essa coisa, né, que eu sempre falei que eu sou da reforma, né? O cara tem uma ideia, eu consigo traduzir isso em números, consigo pensar passo 1, passo 2, passo 3. Então, eu acho que ali eu resgatei muito, eu devo muito ao Laércio, né, o resgate da minha autoconfiança. Porque assim, eu falei, putz, eu adoro empreendedores, não consegui empreender, não consegui tomar todo esse risco. Mas você tomou, né? Eu tomei, mas quando eu olhava para os caras que a gente apoiava... Foi vendida depois. Depois foi, mas assim, eu não aguentei ficar, né? Eu saí em 2000 eu saí na virada de 2012 para 2013. Sim. Ela foi vendida em 2017. Então, teve uma jornada ali que eu apoiei o Ale, mas o Ale fez sozinho. Eu não tive essa coragem. Então, o Ale é um cara extremamente corajoso. Passou por poucas e boas. Sofreu muito fisicamente, inclusive, com todas as crises que a companhia passou.
Mas eu não conseguiria. E como você para e se respeita e se aceita? Sim. Porque eu também descobri depois que não quer dizer que eu não aguento nada ou que eu não tolero risco nenhum. A Endeavor também foi um risco. Super Mas risco. um risco quando eu não tinha filhos. O momento de Era vida impacta assim, totalmente. impacta muito. E aí eu acho que aumentou muito a minha empatia em relação a tantos cases de empreendedores que eu atuei. Eu acho que você entender que isso não é uma receita de bolo e que você vai precisar de uma receita que se encaixa no nível de risco que você está disposto a tomar, no teu momento familiar, na tua capacidade, na tua energia, na tua saúde, né? Porque eu sou uma pessoa resiliente. Mas naquele momento eu achava que eu não era. Eu achava que eu não era nada mais. Não, mas É muito curioso. Você sabe que algumas vezes eu pesquei umas histórias de empreendedores no LinkedIn. Sabe quando tem um desabafo de um cara que, assim, eu acho, assim, eu já ouvi de algumas pessoas que eu tenho um instinto maternal universal. Tem. Apesar de ser Tem. uma pessoa... Eu falo pra eles que tem. Apesar de ser uma pessoa dura, hein? Sim, eu sou sim, dura. Vai perguntar pro meu namorado o que ele acha, mas eu sou duríssima. Mas eu tenho essa coisa. Às vezes eu pescava uma história, eu pegava assim, a história do cara, eu entrava lá no mensagem, pro cara falar assim, cara, calma, deixa eu te ajudar aqui, vamos conversar. E não sei o que. Às vezes, sem tempo nenhum, ficava conversando com um cara, tipo, à noite, sabe? Assim, ou por mensagem, ou conversava. Então, assim, a tal da solidão, né? Eu acho que além da solidão, eu acho que um cuidado que a gente tem que ter quando a gente retrata as histórias de empreendedorismo é dar a mesma ênfase que a gente dá para o sucesso, para o desfecho, para a dureza. Porque a gente corre o risco de criar uma cultura que só enaltece o sucesso. E existem milhares de shades, né? Tem um espectro do sucesso, um espectro do empreendedorismo que é muito amplo. E acho perfeito a Endeavor escolher um recorte, um acelerador escolher o seu recorte, um fundo escolher o seu recorte, mas respeito a todos eles, né? E eu acho que a gente tem que praticar, e aí eu acho que isso tem muito a ver com ser mulher, praticar a cultura da vulnerabilidade, né? E eu acho que é interessante, na Rinode, eu acho que eu consegui estar numa posição onde eu nunca senti tanto um connecting the dots, tomando um risco absurdo, porque a companhia tem desafios muito grandes, porque ela cresceu muito rápido, com pouco investimento em administração, vendo de novo os problemas da Mãe Terra, e vários deles se repetindo numa escala giga, muito maior do que eu vi antes. Mas, de alguma forma, né? E assim, tá certo, você não tem o skin no game. De certa forma, é verdade. Eu não sou a empresária, mas meu nível de entrega e de preocupação e de envolvimento é tamanho que eu perco muitas noites de sono e não tenho lá o Alê para ajudar a decidir se eu vou tomar Miozan naquela noite ou não, entendeu? Mas Miozan é melhor do que tomar Rivotril. Mas, assim, é uma entrega, é um nível de desafio tão grande. Você tem um país onde é tão difícil empreender com os impostos, a volatilidade que a gente vem vivendo, né? Tanto na sociedade quanto na economia. E quando eu falo da volatilidade na sociedade, eu digo de conceitos, eu digo de atitudes, né? Você vê os haters, a cultura do cancelamento. A gente anda sobre ovos nas organizações. A gente estava falando aqui, antes da gente sentar nesse papo, sobre essa cultura, né, do home office, que eu detesto. Eu falei, bem, gente, vocês querem, então, home office? Vamos pensar num conceito de mobile office, do tipo... Porque não tá em casa, que assim, você tem que pensar, você não quer vir para o escritório, ótimo. Então, vamos pensar nesse tempo de deslocamento, aonde você vai no teu business
para a rua para ver o que está acontecendo. Porque na tua casa você vai perder muita coisa de vista. Agora, entendo, você não quer passar 4 horas se deslocando. Então, vamos trocar parte desse tempo que você vai economizar, me garantindo que você vai visitar as minhas franquias, ou que você vai sair com um consultor para fazer uma venda, ou você vai participar de uma PN de recrutamento. Enfim, o mundo, né, esse mundo bunny, que o pessoal chama, ele tem feito com que a gente lide com uma ansiedade muito maior do que se lidava no passado, porque a velocidade se tornou outra, né? Mas, enfim, são um pouco desses pensamentos, mas acho que passar por tudo isso ajuda a gente a formar casca, você vai ficando mais velho, você pode interpretar isso como você tá mais ranzinza, e você... Mas a verdade é que junto com o ranzinza tem uma sabedoria de saber o que é para você e o que não é. Até onde você vai, até onde você não vai. Pô, sensacional. A gente tá... Não, tudo bem, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui, dá pra... Não, só Então, por você. Se você falar que a gente vai, tem muito... Não, é que é por tudo isso, assim, eu tava brincando com o pessoal que você é a mãe do ecossistema, né? Então, é por toda essa vivência e não só de construção, mas a gente sabia do que você viveu na Mãe Terra e hoje que a gente queria ter muito assim, a tua participação para registrar essa... Acho que você materializa muito essa evolução do ecossistema, de não só ter criado, mas ter feito, né? E daí uma coisa que o link em si é que isso que você está voltando, acho que é importante voltar na noção de risco, isso que você falou muito, o teu risco, pessoa física. Sim. Que a gente não pode desconsiderar isso assim do momento de vida e que ou não do papel de mãe e de mulher é muito diferente do risco que às vezes um homem ou às vezes um pai ou cada um na sua noção individual de risco tem. Então que a gente porque infelizmente eu sou de uma geração, talvez a sua geração já seja diferente, né? Mas sou de uma geração que quem vai na reunião da escola é a mãe. Quer dizer, não que isso não exista mais hoje, mas eu acho que é mais inaceitável, né? Eu toquei a minha casa e as minhas filhas sozinha. Isso não é fácil. Sim. Né? Isso é bastante difícil. Mas não tive uma vida infeliz, pelo contrário. Eu acho que eu tive uma vida mais desafiadora por conta de fazer isso sozinha. São milhares de noites que você não tem ninguém ali do teu lado para você se revezar. São os anos que ninguém dorme. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive essa liberdade de... Eu logo me assumi do que eu queria viver, do que eu não queria para mim, né? Então, eu fiz essas mudanças, mesmo sendo mal interpretada. Então, no momento, por exemplo, que eu quis sair da TOTS, porque a TOTS ia tombar para uma estrutura matricial, e eu prefiro fazer cabelo, barba e bigode do que, né, ser rabo de elefante, prefiro ser a cabeça da formiga. Também fui muito criticada, mas, pô, agora que você estabilizou sua vida, que, né, você encontrou um lugar ao sol, que você está brilhando de novo, né, eu queria ter a liberdade, a autonomia de tocar um negócio maior, né? E acho que quando você escolhe uma empresa francesa de mais de 40 anos, não é exatamente o lugar com mais liberdade, mas eles queriam transformação e a gente fez muitas. Mas você se sentir confortável na sua própria pele é super importante. E para a mulher mais ainda, porque junto com a maternidade nasce a culpa, né? E ela é muito forte. Eu acho que muitas das coisas que eu fiz na minha carreira, eu conciliei também com a maternidade, porque eu tinha uma necessidade muito grande de me realizar profissionalmente. Porque senão eu acho que... eu entendo totalmente porque tem menos empreendedoras mulheres. Porque tomar o risco para a mulher, muitas vezes, significa colocar muitas mais coisas a risco. E a mulher tem mais interesses também. Então, assim, eu tenho o maior orgulho. Minha casa é impecável. Você vai lá, tudo funciona, entendeu? Tipo assim, funciona como uma casa de alguém que é uma dona de casa full time. Mas
a mulher, ela fica nessa coisa porque ela quer viver todas essas facetas da sua feminilidade, entendeu? E eu acho que a gente está vivendo um momento bom de sisterhood, né? Eu acho também que o próprio ecossistema evoluiu. Eu ouvi alguns... Eu tive algumas discussões com Edson Rigonati, com outros... heads de fundos e etc., quando eu estava pensando o que fazer, quando eu estava me preparando para sair da Ticket, né? Marília, você podia ser tipo a Sandenberg, sabe? Ser uma COO para um empreendedor. Assim, a gente preserva o founder, né? E a mulher faz tão bem esse papel de COO. Mas veja, e um cara super para frente, super moderno, né? As mulheres ainda estão descobrindo o que elas podem, sabe? E até que ponto elas estão dispostas a abrir mão das coisas ou não. Mas eu acho que a equação, ela se resolve quando você pensa na combinação de pessoas que estão com você empreendendo. Porque hoje, pelo menos, a cultura é mais aberta para uma flexibilidade, né? Para um dia você poder trabalhar de casa. Isso não existia na minha época. Não existia. E eu vou dizer para vocês, eu tô aqui com vocês, eu vou para Alphaville, depois eu vou ter que voltar para uma reunião na Paulista e eu tô me remoendo. Por quê? Porque talvez eu devesse ficar em São Paulo, mas eu quero aparecer. Eu quero ir lá, quero ver as pessoas. A gente tem essa cultura, né? Então, não é que existe essa cultura da flexibilidade. É verdade que vocês, como homens, muitas vezes vão ter que chegar numa mulher e falar: it's okay se você tiver que sair hoje e você continua mais tarde. Quer dizer, a mulher já vai estar se cobrando 10 vezes mais. Agora, eu acho que a mulher tem um talento que é muito dela, que é de gestar as coisas. A mulher, ela tem esse instinto natural de cuidar de coisas, de fazer essas coisas nascerem. Ela tem mais paciência com os baby steps. Então, eu acho que isso é uma força empreendedora muito bacana, que precisa ser muito bem utilizada nas organizações, que precisa ser bem trabalhada no ambiente empreendedor também. Mas tenham certeza que, na linha do He for She, é muito importante... em qualquer ambiente, inclusive ambiente empreendedor, que tem essas flexibilidades, essas conversas sobre o que é ok ou não ok fazer, né? E também deixar claro para a mulher que não tem free lunch. Quer dizer, se você quiser realmente fazer uma dedicação muito grande aos seus filhos, você vai estar abrindo mão de certos espaços na organização. Mas que você não tem que fazer isso. Eu não amamentei nenhuma das minhas filhas. E eu não me arrependo disso. Na primeira, eu tinha uma flexibilidade grande de ir e vir. Estava no family office, estava no search fund. Mas quando a Gabriela, que é a minha mais nova, nasceu, a mãe dela estava quebrando. Eu voltei para o escritório com os pontos da cesárea. Entendeu? Mas, assim, sinceramente, eu não acho que isso foi tão ruim para minha filha. E quando eu olho hoje a liberdade que eu tenho, né, porque eu não desacelerei a minha carreira, que não é bem uma carreira, eu diria, mas assim, a minha trajetória, porque é tão múltipla e variada que não é uma linha reta. Mas porque eu segui fazendo as coisas. O que eu acho só é que tem que ter esse nível de aceitação. Nem de aplaudir que eu decidi não amamentar a Gabriela, mas ela está ótima. Aliás, acho que da família inteira ela é mais equilibrada. E eu voltei para o trabalho imediatamente. E se a gente olhar, eu acho que ainda tem muito preconceito, sabe? Do que pode, do que não pode. Esse negócio da licença maternidade de 6 meses, eu acho que é um puta erro. No Covid, eu tive que tomar uma decisão na Rinode de deixar ou não as pessoas, as mulheres grávidas, irem trabalhar, porque a gente voltou logo, que a gente estava contando. E eu falei, gente, vamos deixar elas decidirem
Quem quiser vir, vem. Sabe dos riscos, não é obrigado. A companhia aceita e apoia todas que quiserem ficar em casa. Sim. E eu tive algumas me procurando e falando, Marília, ainda bem que você deixou aberto. Eu falei assim, eu estou muito preocupada com o que vai ser da minha carreira depois. Mas essa é um debate tão interno para a mulher. Eu sei, né? Porque eu passei por isso. Então, tipo assim, a mulher mesmo se pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir voltar? Ela vê uma responsabilidade tão grande em casa, ela fala assim, nunca mais vou conseguir ser a pessoa que eu pensava que chegaria a ser profissionalmente falando. Então, ter esse ambiente aberto, de poder debater, de ter mais empatia, né? E as mulheres têm que casar melhor também. Tem que ter alguém, para ajudar elas em casa, cara. Porque senão não tem o que a empresa faça. Não tem o que uma startup faça. Que, né? O pessoal acha, se você for empreender, você vai ter mais flexibilidade. Caramba, se você for empreender, vai ser bem mais difícil você com filhos e tal. É uma discussão familiar. Bom. Eu tenho certeza que tem um monte de empreendedor e futuro empreendedor assistindo a gente aqui. Pra gente finalizar, se você pudesse resumir alguns conselhos para quem tá assistindo a gente, o que você falaria? Olha, eu acho que para se empreender bem, você tem que se conhecer bem e tem que experimentar, porque eu acho que ninguém se conhece na teoria. Então, eu acho que se você acredita que empreender é para você, então que você tente experimentar isso, talvez em ambientes um pouco mais controlados, com um pouco menos de risco, né? Vai empreender uma nova business unit, vai começar ou apoiar alguém que está começando alguma coisa, acompanha de perto. Eu admiro muito as pessoas que saíram da faculdade já empreendendo, mas acho que esse é um caminho para poucos, Eu acho que é muito importante você ter um conhecimento profundo do que você está fazendo. Eu e o Alexandre pagamos um preço caro por a gente não ser de bens de consumo, não ser, enfim, do negócio, né, que a gente empreendeu. Eu paguei um preço caro por sair de tecnologia, ir para serviços financeiros, depois ir para venda direta, né? Cada shift desse exige um nível de dedicação brutal. E você pode ter certeza que você nunca vai se comparar a alguém que tem um conhecimento profundo. Então, eu acho que se conhecer vai te ajudar a descobrir qual é a equação que você precisa montar ao seu redor, seja entre conhecimento, pessoas, investidores, para maximizar suas chances de sucesso. E, no final das contas, né, sucesso é ser feliz, né? Então, eu acho que você tem que entender que, independente do teu sucesso financeiro ou não, você tem que estar se divertindo muito com o que você está construindo, né? E o caminho é sempre muito bom. E que não necessariamente as métricas de sucesso dos outros são as suas. E você tem que entender bem quais são as suas. Porque eu vejo gente indo empreender coisas pelas quais elas têm paixão, e isso não é um problema. Mas se a métrica de sucesso dela é ficar milionário em 3 anos, isso não vai acontecer e você tem uma dissonância. Então parece um papo de psicólogo, mas assim, eu acho que como qualquer carreira, né, o empreendedorismo requer que você faça boas escolhas para você mesmo, né, e que você entenda, né, o que te faz feliz. E ter essas métricas claras. Aí eu acho que você vai bem. Sensacional. Antes de a gente acabar, a gente tem um kit de agradecimento aqui que o pessoal preparou. Essa conversa foi sensacional. A gente não falou muito de digital, mas... Muito obrigada. A gente falou muito. Obrigada. A gente falou do ecossistema. Vocês Nossa, construíram o ecossistema. Parabéns para vocês. Eu acho esse tipo de bate-papo super importante, né? Tem uma dimensão não objetiva nos negócios que precisa ser cada vez mais valorizada, né? Então é um pouco disso. Pô, muito obrigado. Pra gente finalizar, quem que você acha que a gente poderia convidar para uma próxima temporada que também vai contribuir muito para ajudar a gente a tangibilizar essa evolução do ecossistema? Vocês poderiam chamar o Beto.
Esse é o segundo sonho grande que a gente falar. O primeiro é até ser você. Então já realizamos o primeiro, vamos pro segundo. Vamos tentar. Bora. Marisa, de novo, muito obrigado. Acho que o Dani colocou bem. Muitos e a gente aqui consideram você a mãe do ecossistema. Vocês ajudaram a criar esse ecossistema, sem dúvida. E se a gente está aqui hoje, e muito é por causa de vocês, que estavam lá naquela época. Eu sou da família que ajudou a criar o ecossistema. Você representa. Se representa. É isso. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do Venture. Todos os episódios da temporada e também da temporada passada você confere no site da Snack, snack.co, lá na aba Venture. Também estão no YouTube da Snack, no Instagram da Snack, no LinkedIn, no Spotify, tá tudo lá. Todas as redes sociais, Snack, SNAQ. É isso. Obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês. Valeu, gente. Demais, valeu.